Boa noite. Convido você a abrir sua Bíblia. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Nossa porção de hoje é do 11 ao 24. Queridos, é muito bom a gente ouvir a palavra do nosso Deus, estarmos aqui juntos durante a semana, aprendendo um pouquinho mais daquilo que Ele deixou revelado nas Escrituras, na palavra dEle. E é certo que a palavra transforma, o Evangelho transforma, e é isso que nós vamos ver essa noite. Uma porção onde nós vamos ver o testemunho do apóstolo Paulo, tá bom? A semana passada a gente começou, o pastor Léo começou essa porção defendendo aí essa porção, uma porção inteira. A gente dividiu para ficar melhor, para a gente entender, mas é uma porção só, que vai do 6 ao 2:10, confere? Ao 2:10. É uma porção inteira onde o apóstolo Paulo está defendendo o que é o verdadeiro evangelho. E é nessa porção aqui ele conta o efeito desse evangelho na vida dele. Então, nós vamos ver aqui um testemunho do apóstolo Paulo e o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Pois já ouviste como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E no judaísmo eu ultrapassava a muitos da minha idade entre o meu povo, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Quando Deus, porém, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei ninguém. Também não subi a Jerusalém para encontrar os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Cefas e passei 15 dias com ele. Mas não vi nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobre tudo isso que vos escrevo, declaro diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e Cilícia. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Apenas tinham ouvido dizer: aquele que os perseguia agora prega a fé que antes tentava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu louvo porque ela fala, porque ela é a palavra do Senhor. E Deus, e cremos que o Senhor continua falando conosco. Deus, por favor, nos ensine aquilo que o Senhor tem para falar nessa porção. Que não haja distrações, mas que haja, ó Pai, uma concentração naquilo que o Senhor pode fazer em nossa vida. Por favor, Deus, fique no nosso meio, transforme a nossa vida, para que haja frutos para a Tua glória.
possamos ver, ó Pai, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, aqui nessas palavras. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa hoje convertida, tá bom? Mas que se você conhecesse alguém como você, antes de Cristo, se consideraria uma pessoa que era impossível de se converter? Já parou para pensar nisso? Conhecesse alguém hoje parecido com você olhar assim, cara, essa pessoa aí é impossível de se converter. Não sei se você já parou para pensar nisso, não sei se você era uma pessoa assim. De repente, aonde Deus te encontrou, o buraco que você estava, você ainda não teve uma consciência, ou hoje, parando para ver, só obra de Deus mesmo na sua vida para te transformar. E queridos, o Evangelho transforma. É uma questão que a gente demora a entender, a gente tem dificuldade de entender, é que o Evangelho de Deus, esse Evangelho que Paulo ele defende aqui, é o Evangelho que transforma pessoas. E é o Evangelho que, quando ele muda a pessoa, ele muda radicalmente a pessoa. Por exemplo, tem pessoas que você conhece, que você olha e fala, cara, é impossível essa pessoa se converter. É impossível essa pessoa ter um encontro com Deus. Um chefe, talvez, um primo, um irmão, de repente o seu cônjuge é uma pessoa que você olha e fala, só Deus mesmo para transformar essa pessoa, porque é impossível essa pessoa mudar. E muitas vezes nós esquecemos que esse Evangelho que nós falamos aqui, que pregamos, que é justamente o Evangelho de Cristo Jesus, ele transforma, queridos. Ele transforma pessoas que antes tinham um coração duro, um coração de pedra, em pessoas que agora têm um coração de carne. Pessoas que agora têm vida, que recebem a vida que vem do próprio Deus. Nós vamos ver aqui justamente essa mudança que tem o Evangelho, que aconteceu, no caso, na vida do apóstolo Paulo. Mas antes, só algumas coisas, alguma introdução aqui, né? Que o pastor Léo já vem falando, o pastor Ezequias também na introdução ele falou, que essa carta foi uma carta endereçada a várias igrejas, tá bom? Você vê aí no versículo 2, na região da Galácia. Não foi para uma igreja específica, mas foi para várias igrejas. Então, Paulo está defendendo o Evangelho nessa região. É uma carta que rodou por essas igrejas. O propósito dessa carta é exaltar a liberdade plena encontrada apenas em Cristo, o único que pode salvar. Para a liberdade, versículo-chave, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente ao jugo de escravidão. Os judaizantes tinham invadido essas igrejas. Eles invadiram e estavam perturbando a cabeça desses irmãos, pervertendo sim o Evangelho. E Paulo ele é enfático em dizer no versículo 4 que esse é o verdadeiro Evangelho, que Jesus Cristo entregou-se por nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. No versículo 8, Paulo condena qualquer coisa, pessoa, que tenta pregar um outro evangelho. E ele é duro nisso, olha só as palavras do apóstolo Paulo. Mas, ainda que um outro anjo, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. No versículo 10, Paulo tem uma missão, só que essa missão é cumprida diante de Deus, e ele fala o seguinte: pois será que me preocupa agora procuro o favor dos homens ou o favor de Deus? A preocupação de Paulo é com a mensagem, não é a aprovação de homens.
Não é um compromisso com os homens, mas é um compromisso com Deus. E Paulo, então, ele vai combater esses falsos mestres que diziam que a mensagem de Paulo era uma mensagem muito fraca, uma mensagem, sabe, muito básica, arroz e feijão, só pela graça. Tem que ter alguma coisa a mais. É Jesus mais alguma coisa. Essa é a somatória. Jesus mais alguma coisa. Tem que ter leis, tem que observar dias, tem que ter uma dieta específica. E era isso que esses judaizantes que estavam introduzindo na igreja conceitos que não era o verdadeiro evangelho, a graça de Deus. E Paulo vai combater isso, mostrando o que é o verdadeiro evangelho. É isso que essa porção fala. Paulo, ele dá esse testemunho para dar base àquilo que ele vai trabalhar a carta inteira, que é o evangelho combatendo o falso evangelho. Então, quero que você grave uma coisa. O evangelho é suficiente, mesmo quando os homens o rejeitam. O evangelho de Deus é suficiente, mesmo quando os homens rejeitam. A primeira porção que nós vamos ver aqui é que o evangelho ele é revelado. Tá bom? Versículo 11 e 12. E aí eu tenho algumas coisas para destacar para você. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens. Paulo sustentava que o evangelho pregado não era algo recebido por outros homens. Uma história de segunda mão. Tinha recebido diretamente de quem? De Deus. Ele faz uma afirmação muito séria. E depois ele vai demonstrar como que isso aconteceu. A fonte do seu evangelho não era um método que Paulo recebeu de homens. A fonte do evangelho não era um planejamento forjado pela mente humana. Não era um sistema filosófico. Não era uma fé religiosa criada segundo um gênio religioso e que Paulo ele seguiu e ele conheceu. Não era isso. Esse não era o evangelho. O evangelho que ele anunciou não era um evangelho humano. Era um evangelho, queridos, era um evangelho divino. Não era um evangelho natural. Era um evangelho sobrenatural. Recebi por meio de quem? Revelação de Jesus Cristo. O evangelho é de Cristo. Vem de Cristo e glorifica a Cristo. Sua origem não é terrena, mas celestial. Não é humana, queridos, mas é divina. Não é focada no homem. O evangelho de Cristo Jesus não é focado no ser humano. É focado em Cristo Jesus. C.S. Lewis disse que o cristianismo deve ser de Deus, pois quem mais poderia tê-lo concebido? É impossível a mente humana pensar que Deus, nós estamos vendo aqui na pregação de domingo à noite, Deus que sai da sua glória e vem em forma de um bebê. Como isso? Quem pensaria isso? Somente Deus poderia agir dessa forma. Somente Deus poderia fazer isso, se aproximar do homem e perdoar os nossos pecados. Queridos, a sua ofensa, o teu pecado é do tamanho de Deus. Porque você ofende a Deus com o teu pecado. E somente Deus pode perdoar um pecado que é do tamanho dele. E então, para provar suas palavras, ele mostra como que esse evangelho ele é poderoso. É aqui que eu entro no nosso segundo ponto, versículo 13 ao versículo 16. Paulo primeiro ele mostra que o evangelho vem de Cristo. E agora Paulo vai mostrar como que esse evangelho que veio do próprio Cristo Jesus. E se você não lembra, Cristo Jesus apareceu para ele quando ele estava a caminho de Damasco. Então, Cristo converte a Paulo, antes Saulo, agora Paulo, e aí então começa toda a jornada cristã dele. Dentro da categoria que eu falei com vocês,
tem um grupo aí específico que a gente pensa assim, olha e fala, cara, essa pessoa é impossível de se converter. O terrorista. Uma pessoa que é fanática, que invade casa, que derruba a igreja, que prende pessoas, que queimam pessoas, cortam a cabeça. Gente, é um grupo de pessoas que a gente olha e fala assim, só Deus para converter essas pessoas. Só o Evangelho pode transformar uma pessoa assim. Só Deus pode transformar uma pessoa desse jeito. E, queridos, é impressionante quando a gente olha esses fanáticos religiosos e a gente olha para a vida do apóstolo Paulo e a gente vê que Paulo, ele era um fanático religioso. Paulo, ele era, vamos dizer assim, né, um terrorista. Porque a ideia de Paulo, antes de se converter, né, Saulo, ele queria eliminar o cristianismo. Ele queria acabar com os cristãos. E ele foi a fundo na sua busca para destruir o cristianismo. Olha só, versículo 13. Olha que interessante como que ele começa esse versículo. Pois ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo. Como eu perseguia violentamente a igreja, tentando destruí-la. É interessante, queridos, como que esse proceder, né, significa um modo de vida que envolve o comportamento no sentido de atividades externas. Ou seja, era um estilo de vida de Paulo. Paulo não só ele era ético dentro do que ele acreditava. Ele tinha uma mente voltada para o judaísmo e ele era um religioso. Essa era a prática de vida do apóstolo Paulo. Ele vivia isso. Eu peguei aqui uma colinha com um grande professor, né? O Hernandes Dias Lopes. E eu vou ler para você o que ele coloca do apóstolo Paulo. Tá bom? Preste atenção, qual que era o currículo? Vamos ver assim, né? O apóstolo Paulo vai se apresentar para você. Olha que bonitinho que o apóstolo Paulo era. Ele vai mostrar para ele o currículo do apóstolo Paulo. Vou até beber uma água aqui, calma aí. Paulo foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, da seita dos fariseus e o zeloso, implacável perseguidor do evangelho. Ele era um judeu sangue puro. Tendo nascido em Tarso da Cilícia, ainda jovem, foi enviado por seus pais para Jerusalém para aprender as leis aos pés de Gamaliel. Destacou-se como um estudante erudito, poliglota, de cultura invejável. Quando esteve em Atenas, a capital intelectual do mundo, a terra de Péricles, Sócrates, Platão, Aristóteles, olha só, discutiu com filósofos epicureus e estoicos. Qual que era a prática desse homem, né? Queimar, aprisionar homens e mulheres em suas moradias, acorrentar, encarcerar, inquirir, ameaçar, submeter ao açoitamento na sinagoga, ao qual muitos não sobreviviam, forçar pessoas a negar a sua fé e, finalmente, seguir os fugitivos até Damasco. Essa, queridos, era toda a descrição que consta no Novo Testamento do apóstolo Paulo. Mas não para por aí não, tá? Olha só. Paulo foi educado para ser um rabino, viveu como fariseu, de acordo com a seita mais severa da religião, percorria grande desenvoltura nos corredores do saber teológico. A tradição dos pais era mais do que a lei escrita, incluía também, sobretudo, um corpo de ensino oral, que era complementar à lei escrita e gozava dentro do judaísmo igual autoridade.
Paulo conhecia profundamente tanto a lei escrita como a lei oral. Ou seja, aquele acervo de milhares de regulamentos que interferiam profundamente no cotidiano do povo judeu. Queridos, se existiu nele uma evolução, com certeza essa evolução era para longe do cristianismo e não em direção ao cristianismo. Paulo fazia parte da elite intelectual do judaísmo. Possivelmente ele era um membro do Sinédrio, o braço direito na perseguição à igreja. E o que ele fez? Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja. Ele se autodenominou insolente, blasfemo, perseguidor. Disse que era o menor dos apóstolos, que não era nem digno de ser chamado apóstolo, pois perseguia a igreja de Deus. Ele devastava a igreja, assolou a igreja, exterminou em Jerusalém aqueles que invocavam o nome de Jesus. Você consegue perceber como que Paulo ele era sanguinário? Consegue perceber a face de ódio do apóstolo Paulo? Como que ele era? Querido, se tem alguém que você pode buscar um testemunho, que era uma pessoa ruim, era o apóstolo Paulo. Ele odiava crente, ele odiava a igreja, ele não respeitava o domicílio doméstico, pois entrava nas casas e arrastava homens e mulheres para serem lançados na prisão. Não poupava nem os lugares sagrados, pois entrava nas sinagogas para castigar os crentes, forçando a blasfemar. Paulo perseguiu os cristãos, a religião dos cristãos e o Deus dos cristãos, como uma fera selvagem que salta sobre a presa para devorá-lo. Isso aqui é muito Hernandes de Lopes, né? Esse fariseu fanático se lançou contra a igreja de Deus de forma veemente. Estão sentindo o que eu estou sentindo? Como que o apóstolo Paulo, ele era... Como que era esse currículo dele? Essa palavra que ele usa aqui, ó, devastar, é uma palavra que ele usou para falar dele. Era uma palavra que significa, né, destruir, empilhar, com a nítida conotação de devastação bélica. Paulo estava descrevendo que a sua conduta antes da conversão era uma verdadeira guerra pessoal à igreja e a Cristo. Querido, sabe o que isso mostra para mim? Que não existe nada, absolutamente nada, nenhuma pessoa, que o Evangelho de Cristo Jesus não tem poder para transformar. Por que eu digo isso? Se você olhar comigo o versículo 15, né, o versículo 14, só terminando aí de ler, do judaísmo eu ultrapassava a muitos da minha idade entre meu povo, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Versículo 15. Quando Deus, porém, que desde o ventre de minha mãe me separou, ele não tem como, queridos, olhar para o passado dele, sem olhar a obra de Deus. Antes do apóstolo Paulo ser quem ele era, Deus já o havia chamado. E mais, não só ele escolheu, como, olha só o que o texto diz, e me chamou pela sua graça. Queridos, é aqui que nós destacamos a graça de Deus. Uma pessoa só é salva pela graça de Deus. O apóstolo Paulo só foi salvo porque a graça de Deus o alcançou. Deus, não foi pela obra do apóstolo Paulo que ele se tornou bonzinho diante de Deus e então ele se tornou aceitável diante de Deus. Não. Quando Deus chama, é um chamado eficaz. Deus, ele separou o apóstolo Paulo,
Agora Deus chama o apóstolo Paulo e ele entende que quem fez isso foi o próprio Deus, pela graça de Deus. Meu amado, minha amada, não importa o que você fez, quanto de dinheiro foi desviado, o que aconteceu na sua família, Deus pode transformar. Essa é a mensagem dessa noite, a mensagem de graça, é a mensagem que transforma, essa mensagem, é a mensagem do Evangelho, que dá sentido para a nossa vida. É isso que Ele faz, querido, com a gente. Deus não só chama, quando Ele chama, esse chamado é irresistível. Não tem como você lutar contra o chamado de Deus. Não tem como você ir contra esse chamado. Você pode ser cabeça dura, mas quando Deus chama, você vai. Não existe nenhum joelho que não se dobre diante de Deus. E essa graça de Deus é manifesta, então, no apóstolo Paulo. Quando a gente vê que o apóstolo Paulo está defendendo o Evangelho, nada melhor do que ele falar isso. Olha, gente, preste atenção. Eu vou falar para vocês um negócio. Eles estão falando que o Evangelho que eu prego é outro Evangelho. Mas eu vou falar para vocês o que é esse Evangelho, o Evangelho que eu prego. O que ele fez na minha vida. E aí então ele conta o testemunho dele. E ele fala assim, olha, esse Evangelho que eu recebi do próprio Jesus Cristo. Recebi de Deus. E esse Evangelho é o Evangelho que é manifesto, que manifesta a graça de Deus. Adolescentes, vocês têm hoje o privilégio de ouvir dessa mensagem. Entender que o que transforma a vida de vocês é a graça de Deus. É o Evangelho de Cristo Jesus. É por Cristo Jesus. Meus amados, muitas vezes a gente quer tentar chegar até Deus através de obras. Senhor, quando eu deixar de lado esse pecado, ou quando acontecer isso na minha vida, eu vou então me dedicar ao Senhor. Para, não é assim. Queridos, não é assim que Deus quer. Na verdade, não é assim que Ele faz. Não é uma barganha com Deus. Você não está lutando, né, um cabo de guerra com Deus. Nessa luta, Deus sempre vai ganhar. E quando Ele chama, Ele transforma quem Ele quer. Quais são aquelas pessoas que estão próximas da gente, que a gente olha e fala assim, só a graça de Deus para transformar. Eu quero trazer esperança para o teu coração essa noite, e para o meu também. E entender, olha, cara, Deus transforma. Queridos, esse Evangelho tem poder. E tem poder não por nossa causa, mas porque é mensagem do próprio Deus. É o próprio Deus que fala. É o próprio Deus que transforma. É o próprio Deus que muda. Porque Ele chama. Ele chama. Paulo escreveu o seguinte: aos que Deus predestinou, esses também chamou. E Jesus, complementando, ensinando, ele falou o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E ele diz ainda: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Queridos, cada homem, cada um que é chamado por Deus, você, meu amado, minha amada que está aqui essa noite, que é chamado e chamada por Deus, Deus tem algo específico para você. Deus não só Ele te chama, como Ele te salva, e Ele também te dá uma tarefa. Ele te dá um serviço, Ele te dá um dom para você desenvolver. Foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. Agora, versículo 16. Olha que interessante. Quando ele, se agradou em revelar em mim. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Não foi somente um apresentar muito bem, Saulo, esse aqui é meu filho, muito bem, aqui Jesus,
prazer e tal. Não foi só isso. Não foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Queridos, quando Deus muda a nossa vida, não é simplesmente apresentar Jesus e Jesus fica num canto da nossa casa e fica na Bíblia, e quando a gente vem para a igreja a gente traz a Bíblia e aí a gente tem um contato com Jesus. Não é isso. O que aconteceu com o apóstolo Paulo, e é interessante isso que ele coloca aqui, ó, em mim. Deus revelou Jesus a Paulo. E essa revelação não foi apenas no nível intelectual, mas sobretudo, queridos, no nível experimental. A experiência que Paulo teve no caminho de Damasco mudou a vida dele. Isso quer dizer que quando nós encontramos o Evangelho, na verdade, quando o Evangelho nos encontra, quando Deus transforma a nossa vida muda por completo. Porque Jesus, Ele entra em nosso coração, Ele transforma a nossa vida de dentro para fora. É por isso que temos alegria. Porque Jesus é a nossa verdadeira alegria. É por isso que temos comunhão, mesmo na desgraça, e acontece uma coisa, e rouba o teu carro, e assalta a tua casa, e acontece um monte de coisa com você, mas você entende que a sua vida não é só aqui. A sua vida é mais do que isso. Porque Jesus agora, Ele está impresso em você. Você agora é uma nova criatura. Criatura, entenda isso, você é uma nova criatura. Em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. E é isso que Deus faz com a gente. É isso que Ele faz quando o Evangelho, de fato, entra e transforma a nossa vida. E olha só, Deus revela o Filho nele, para quê? Para que pregasse entre os gentios. Ele recebeu uma comissão de Deus, ele recebeu uma tarefa específica de Deus. Queridos, Paulo era uma pessoa assim, totalmente avessa ao Evangelho. E Deus então transforma ele, encontra ele, muda e faz ele ser um missionário. Antes, aquele que perseguia, agora, então, dá testemunho do que Deus fez na vida dele. E aí, então, vem o nosso terceiro ponto, que é o resultado do Evangelho. Esse verdadeiro Evangelho que Paulo está defendendo, ele tem alguns efeitos, ele tem algumas... Paulo tenta mostrar qual é o efeito disso diante da comunidade. Paulo vem num progresso aqui, né? Ele fala que ele recebeu de Deus, ele fala como que ele era. Agora ele vai falar o que ele fez depois da conversão dele. Quando a graça de Deus o encontrou, o que ele fez depois disso? Preste atenção. Se quiser acompanhar, agora que eu estou quase acabando, se quiser acompanhar, a versão que eu estou lendo está ali no telão, tá bom? Também não subi a Jerusalém para encontrar os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo passou cerca de 3 anos na Arábia, fazendo então um intensivo com Jesus, né? Uns 3 anos de seminário com Jesus ali. Paulo teve comunhão com Deus em vez de ter comunicação com os homens. Paulo voltou para Damasco para dar testemunho de Jesus àqueles que antes ele perseguia. E foi a caminho de Damasco que ele foi convertido ao Senhor. Ele não foi para Jerusalém a fim de pegar um selo de aprovação. Olha, ele não fez isso. Me converti, agora eu sou crente. E vai lá então, apóstolos, carimba aqui para mim o meu currículo, olha só como é que eu era e coloca aqui para mim um carimbo de convertido. Não, ele não fez isso. Paulo, ele entendeu de Deus que ele não era para ele fazer isso. A gente vai ver aqui, interessante, é que Paulo, ele não faz isso, mas isso não quer dizer que o evangelho, que ele chama, né, o evangelho dele, não, era um evangelho diferente daqueles que eles pregavam em Jerusalém. Por quê? Porque é o mesmo Deus. O mesmo Deus que capacitou os apóstolos era o mesmo Deus que tinha chamado Paulo.
E aí então ele vai dar testemunho também daquilo que Deus fez na vida dele, indo para Jerusalém, versículo 18. Depois do que de 3 anos, queridos, subi a Jerusalém para encontrar Cefas. E quem é Cefas aqui? Pedro. E passei, olha só que interessante, passei 15 dias com ele. É interessante isso, porque ele passa apenas 15 dias, tempo insuficiente para aprender o conteúdo do Evangelho. Imagina, se esses caras aqui, né, desculpa falar cara, mas esses homens aqui, os judaizantes, estavam falando que não vou falar cara, mas esse rapaziada aqui que estava falando, que Paulo estava pregando um evangelho diferente, falou o seguinte, olha, Paulo aprendeu, mas olha gente, não é bem assim não, tá? O evangelho que eu aprendi deles lá é diferente, porque o evangelho de Paulo é outro. Agora, Paulo fica só 15 dias com Pedro. Imagina 3 anos resumido em 15 dias. É impossível. Por quê? Por que Paulo faz questão de colocar isso? Para mostrar, dar testemunho que ele recebeu de Deus, teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. Testemunho do que ele pregava era verdade. E foi sim atestado pelo apóstolo Pedro, que andou com Jesus, que viveu com Jesus. E foi apenas só esses 15 dias. É evidente que Paulo não foi para Jerusalém para receber a ordem de pregar o evangelho, nem tampouco para descobrir o seu significado. Ele já havia recebido a sua missão, como também o seu evangelho, e o recebeu do próprio Jesus. E olha que interessante, versículo 19: nem vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, quem? Irmão do Senhor. E Tiago, nessa época aqui, ele era o pastor, né, o líder da igreja em Jerusalém. E Paulo falou assim, olha, eu só vi Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Fora isso, não vi nenhum outro. Poderiam estar em missão, a gente não sabe o que aconteceu com eles. Mas fato é que Paulo não encontra com eles. Versículo 20, sobretudo, isso que vos escrevo. E aí ele fala algo interessante. Olha só, declaro diante de Deus que eu não estou mentindo. Paulo, depois de escrever o testemunho dele, depois de falar do evangelho que ele recebeu, que ele passou 15 dias com Pedro, depois desse testemunho que ele deu, Paulo agora ele atesta para o próprio Deus. Ele chama para dar testemunho ao próprio Deus. Olha, é diante desse Deus a quem eu sirvo, que eu falo a verdade, eu não estou mentindo. O que aconteceu comigo foi exatamente isso. Claro, queridos, que aqui ele resume uma história longa da vida dele, né? Ele conta rapidinho alguns passos importantes na vida dele que ele deu. Versículo 21. Depois fui para as regiões da Síria e Cilícia. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Paulo está fechando o seu argumento, não apresentando nenhuma, que não recebeu sua mensagem de homem algum, nem daquele que eram os apóstolos, mas recebeu do próprio Jesus. F.F. Bruce diz o seguinte: durante os anos em que seguiram o breve visita de Paulo a Jerusalém, bem como um pequeno intervalo que o precedeu, ele estava ativamente engajado na pregação do Evangelho, sem requerer ou receber nenhuma autorização para fazê-lo da parte dos líderes. Olha só, versículo 22. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Versículo 23. Apenas tinham ouvido dizer: aquele que nos perseguia agora prega a fé que antes tentava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Percebem, queridos? Quando o verdadeiro evangelho é pregado e é vivido, ele transforma, ele muda contextos.
As igrejas na Judéia não glorificaram a Paulo. Não é Paulo que está sendo glorificado aqui, queridos. Entenda bem. Eles glorificavam a Deus pela vida de Paulo. Esse homem que tinha ódio pelo cristão. Ele tinha ódio pela igreja. Ele tinha raiva do cristianismo. E agora esse homem foi convertido a Deus. E então as igrejas glorificavam a Deus por causa do testemunho de Paulo. Quando ele vai para Jerusalém, por exemplo, foi um risco para ele. Por quê? Porque os judeus poderiam achar que ele era um infiltrado, né? era um renegado aí, que fugiu, né? Que se converteu. E os cristãos poderiam achar que ele era um infiltrado do judaísmo, do cristianismo. Mas, pela graça de Deus, o apóstolo Paulo ficou um tempo ali, conheceu Pedro, enfim. Mas você percebe como é que foi a trajetória de Paulo até aqui? O que Paulo passou, a história de vida dele. Por que, queridos, que ele faz isso? Para testemunhar da graça de Deus, que é o verdadeiro Evangelho. E o verdadeiro Evangelho transforma vidas. Ele muda personalidades, transforma lares. Esse verdadeiro Evangelho, queridos, ele muda a nossa cosmovisão. Ele liberta homens de hábitos escravizadores. Ele tira pessoas do tráfico, do abuso. Ele tira pessoas da mentira, da bebedice. Queridos, ele tira pessoas da feira das vaidades. Esse é o Evangelho que transforma. Esse é o Evangelho da graça de Deus. Esse é o Evangelho que alcançou o apóstolo Paulo. E hoje ele está aqui falando para você, olha, povo da Japuíba, aprenda isso. O Evangelho que eu prego é um Evangelho de transformação. É um Evangelho que muda histórias e contextos e vidas. É um Evangelho que muda de dentro para fora. E isso tem efeito na comunidade. Porque o testemunho dele era visto dentre as igrejas. Apesar de não o conhecerem, sabiam da fama dele. E é isso, queridos. Será que o Evangelho alcançou você? Será que o Evangelho tem transformado o teu contexto de trabalho? Mudou o contexto da tua família? Esse Evangelho, queridos, tem poder para fazer isso. E ele faz. Ele transforma pessoas como eu e você para a graça dele. Somente Deus pode fazer isso. Foi isso que Deus fez com o apóstolo Paulo. E é isso, queridos, que ele pode fazer com aquela pessoa que você acha que é impossível essa pessoa se converter. Testemunho aqui de um pastor. Ele tinha uma banda de rock, enfim. E aí, cristã, né? E aí, ele, uma vez vendo um show de uma banda que era super reverente, uma banda séria, Raimundos, não sei se vocês conhecem. Uma banda séria, uma banda assim, super, né? Letra assim, incrível. Brincadeira, queridos, não é horrível essa letra. Vou cantar para vocês um pedaço, brincadeira, eu vou cantar não. E ele estava vendo um show desses caras e falou assim pro irmão deles. Falou pro irmão dele assim, cara, tá vendo esse Rodolfo aí? No show, ele falou, ele estava vendo o show assim na televisão e falou, cara, é impossível Deus transformar um cara como esse. E aí, então, né, ele estava ali no sofá com o irmão e tal, e passou. Tempo depois, ele ouviu que o Rodolfo tinha se convertido. Sabe quem é, né? O Rodolfo Abrantes. Ele tinha se convertido e tal, mas ainda meio incrédulo aí, sem pensar, pô, esse cara se converteu mesmo, né? O pessoal se converte aí, né? Ah, tá, se converteu. É moda, né? É crente. Aí ele ficou meio incrédulo ainda. Mas passou um tempo e tal, né? E aí ele foi, junto com a banda dele, tocar num festival que estava tendo de bandas evangélicas, cristãs, enfim. E aí, nesse lugar, quem que estava lá? O Rodolfo Abrantes estava lá. E quando ele viu o Rodolfo, ele não acreditou, ele ficou assim, cara, é verdade.
Olha o que Deus fez. E assim, vejam depois o testemunho do Rodolfo. É legal a gente ouvir testemunhos da graça de Deus. Como o apóstolo Paulo. Queridos, como foi com o apóstolo Paulo? Deus continua transformando. Transformou a minha vida. E transformou a tua vida. Deus transforma pessoas. E aí, então, nesse show, ele estava lá, ele falou, cara, eu vou ter que quebrar meu orgulho, vou ter que falar com ele. Então ele chegou para o Rodolfo e falou, Rodolfo, uma vez eu ouvi um show seu, eu comentei com meu irmão que era impossível Deus te converter. Mas Deus quebrou minha incredulidade. E hoje estou vendo você aqui, convertido, crente no Senhor Jesus Cristo. Deus faz isso, queridos. Você que tem aí filho adolescente, que é mais difícil, uma fase a melhor fase, saiba que Deus também chama adolescente. Queridos, Deus chama crianças. Deus chama idosos. Deus continua agindo na nossa história. Ele continua agindo aqui na Japuíba. Ele continua agindo com esse evangelho que é poderoso para transformar a nossa vida por completo. E é esse evangelho, o verdadeiro evangelho, Cristo Jesus, morto e ressurreto, é que nós cremos e pregamos aqui nesse lugar. Porque, queridos, pode estar calor, você pode estar cansado, você pode estar doido para ir para casa, mas o que transforma de fato, o que dá esperança no nosso coração é saber que esse evangelho, essa mensagem continua ativa. O evangelho de Deus continua salvando pessoas, continua transformando vidas. Eu espero e creio no Senhor Jesus Cristo que Ele transforma a sua vida também. Amém? Vamos orar, queridos? Feche seus olhos. Aproveita esse tempo agora, pouco tempo. Pede ao Senhor para Ele mostrar para você que de fato o Evangelho de Deus, Cristo Jesus já alcançou a tua vida. Queridos, ore agora pedindo ao Senhor para que Ele te dê alegria na salvação. Peça ao Senhor para que você lembre de pessoas que você acha impossível de Deus transformar. Jesus certa vez disse, para o homem é impossível. Depois de um discurso pesado, os discípulos falam assim, Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Quem pode ser salvo, Senhor, dessas coisas? E é Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele fala, para o homem é impossível, mas para Deus, nada é impossível. Somente Deus, queridos, pode transformar uma vida por completo, com a verdadeira vida, que é a vida em Cristo Jesus. Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor, com reverência, ó Deus, a Tua palavra, com peso no nosso coração, Deus, de entender que esse Evangelho transforma. Senhor, muito obrigado porque nós fomos alcançados por esse Evangelho. Obrigado, Senhor, porque esse Evangelho nos chamou e nós entendemos, ó Pai, o chamado do Senhor. Deus, pode ter pessoas aqui essa noite que ainda não encontraram com o Senhor. Deus, tenha misericórdia. Transforma vidas, contextos. Senhor, transforma famílias aqui nesse lugar, Deus. Não para a glória da igreja, mas para a glória de Cristo Jesus.
Senhor, se possível for, possamos ver a transformação, Deus, e nos gloriar no Senhor, assim como essas igrejas fizeram, ó Pai, quando viram o testemunho do apóstolo Paulo. Deus, nós te louvamos, te exaltamos, dizemos que tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Deus, por favor, leve em paz os meus irmãos, que eles possam ter uma noite de descanso, ó Pai, e que lembrem do Senhor essa noite. E que amanhã, ó Pai, na sexta-feira, possam ter um ótimo dia de trabalho, lembrando, Deus, que quem sustenta a vida deles é o Senhor. Por favor, Deus, eles estão aqui, ó Pai, para ouvir da Tua palavra, e ouviram da Tua palavra, foram cheios pelo Senhor. Deus, que isso permaneça, ó Pai, no coração deles. Que o Evangelho de Cristo Jesus salva, tem poder para salvar. Cristo Jesus tem poder para salvar. Em nome dele que nós oramos. Amém.